Muito bom dia a todos. Como as apresentações já foram feitas, nós vamos falar um pouco sobre as novas tecnologias de materiais. Para a gente falar de tecnologias e materiais novos para a sinalização de trânsito, a gente precisa entender um pouquinho por que a gente está aqui. Para a gente entender um pouquinho por que a gente está aqui, a gente precisa entender o seguinte: nós trabalhamos com segurança de trânsito, segurança viária, para redução de acidentes, ou minimização deles, correto? Então a gente precisa entender que hoje já existe um movimento global, que é o Road Safety, é um programa da década de redução de acidentes de trânsito, lesões e mortes no trânsito. Isso são quase 200 países envolvidos hoje nessa questão. A primeira década não foi muito legal, a gente não conseguiu atingir os números, e a segunda década de redução de acidentes, nós pactuamos mundialmente para reduzir 50% o número de vítimas de acidente de trânsito no mundo, não é no Brasil, tá? Então, aqui no Brasil, quem coordena esse movimento é o Penatrans. Então, a gente vai falar um pouco do que traz esse problema para nós. Hoje, a maior causa de mortes entre jovens de 5 a 29 anos é o acidente de trânsito. Então, a gente precisa reduzir em 50%. Não estamos conseguindo até o momento, mas estamos aqui justamente para promover essa redução. Então, o Penatrans hoje é o Programa Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Eu faço parte de uma câmara temática, um CONTRAN, que coordena o Penatrans. O Penatrans tem 5 pilares essenciais. São eles: o primeiro pilar, gestão e segurança do trânsito; vias seguras, segurança veicular, educação para o trânsito; vigilância, promoção e saúde e atendimento às vítimas de trânsito; e normalização e fiscalização. A gente vai pegar esse ponto de normalização e fiscalização o tempo todo na nossa apresentação, ok? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, continuando aqui, falando um pouquinho sobre acidentes, a gente tem o Conselho Nacional de Trânsito, que faz aí um estudo ao longo dos anos, e tem as últimas informações de 2024, aqui dados somente de rodovias federais. Então, a gente tem aí, em 2024, registrou 73 mil sinistros, com em torno de 6 mil vidas perdidas. Uma média de 16 mortes por dia somente em rodovias federais. Então, aqui eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês. Qual seria o número de mortes aceitável para vocês? Quantas pessoas a gente deveria colocar assim, tudo bem, essa quantidade aqui eu acho que dá para a gente aceitar? Alguém quer... morreu 15. Tá bom. Quem acha que... Zero. Zero é bom para você? Zero é bom para todo mundo? Zero. Então, vou passar agora aqui um vídeo que é um vídeo já famoso, de um experimento que foi feito com essa pergunta. E a resposta inicial da pessoa e o que ela pensou depois do decorrer do vídeo. Pode soltar o vídeo aí pra gente? Não tem som, não? Perguntamos. Então ele disse que aceitável seria até 70% pessoas no ano. Aí trouxeram 70 pessoas da família dele. Você acha que é justo? 70 pode ser da sua, pode ser da família do seu vizinho, pode ser de qualquer uma, né? Trouxeram só dele. Já pensou morrer 70 pessoas só na família dele? Já muda de opinião, né? Bom, ficou um pouco comprometido porque o som não funcionou, mas o que eu queria trazer com esse vídeo era o seguinte: a gente normaliza, né, a quantidade grande de mortes quando a gente fala
Morre 100 pessoas por mês, por ano, sei lá. Mas quando a gente vê um avião caindo que morre lá as 300 pessoas, as 200, e choca. Porque é uma quantidade que a gente, nossa, morreu 300 pessoas, morreu 150 pessoas. Mas a gente, segundo a OMS, a causa que mais causa morte no mundo entre pessoas de 5 a 29 anos são acidentes de trânsito. Então, é por isso que a gente vem buscando falar sobre sinalização viária, sobre materiais que garantem essa segurança. Materiais que não somente pavimentação, não somente infraestrutura de uma forma geral, mas a pintura, o que dá ali de fato a segurança para o usuário da via. Não conseguiram, né, crianças? Tivemos um probleminha técnico, mas pode continuar. Ponto. Seguindo nas informações que a gente consegue do CNT, eles têm as condições das rodovias. Porque o que eles entendem? Eles fazem um estudo e vão entender por que está acontecendo isso. Quais são as causas desses números de acidentes tão grandes. Então, eles foram fazendo uma varredura sobre as condições das rodovias. Então, no Brasil, dados do Brasil, aqui rodovias federais e estaduais, 56% das rodovias apresentam problemas no pavimento, 63% problema na sinalização e 66% tem deficiência de geometria na via. Os percentuais dentro da sinalização, que é o nosso foco, de faixas em condições inadequadas, são desgastadas 57% e inexistentes 62%. Ou seja, das nossas rodovias do país inteiro, a gente tem mais de 50% de sem sinalização ou com uma sinalização falha. Quando a gente fala de placa de regulamentação, somente 9% da inscrição tem as placas que seriam necessárias para garantir a segurança do usuário. E quando a gente fala de defesa metálica, aí menos 50% também. Então, muito legal que o Brasil aceitou esse desafio de estar aí junto com a OMS para vamos mudar esse cenário, vamos mudar esse quadro. E hoje a gente está aqui para trazer para vocês que trabalham aí com especificação de materiais, editais, o quão é importante vocês conhecerem sobre os materiais, sobre onde serão aplicados esses materiais, para que a gente garanta a segurança e reduza esse número de sinistros. Pode passar. Oi, esses meninos acabaram com a nossa presença. Não está passando. Tá full. Aí a gente tem uma correlação entre sinalização deficiente e sinistro de trânsito. Mais um dado corroborando para aquilo que eu acabei de falar. Dentro de 100 mortes, 8,5 aconteceu no local onde tinha sinalização boa, e daqui entra a situação que a gente tem que entender lá do visão zero, né? Que a gente tem que conceber que as pessoas cometem erros. Então a gente tem que projetar as rodovias considerando que o ser humano vai cometer erro. Então, isso mesmo tendo sinalização, vão acontecer sinistros e mortes, porque o ser humano comete erro. Mas a gente tem que projetar as rodovias pensando em diminuir isso. Quando a gente tem uma sinalização péssima, a gente quase que dobra esse valor. Então, eu tenho muito mais mortes quando a sinalização está precária. Pode passar. Esses tempos aí a gente vai descontar tudo no final. Dá para você resolver, por favor. Não passa. Bom, volta ali, Rafael. Bom, aí eu trouxe aqui, pode passar. Aí eu trouxe aqui algumas imagens de situações onde a sinalização é ineficiente e onde a sinalização às vezes até atrapalha. Então aqui, cruzamento. Não tem a sinalização como deveria estar. Então, causou um sinistro ali, alguém invadiu a frente de ninguém. Aqui é a mesma coisa. Outro cruzamento com a sinalização toda falha, mais um sinistro.
Pode passar. Passou demais. Mais um. Volta. Aqui. Essa sinalização mais me atrapalha do que me ajuda, porque eu não sei o que eles estão querendo dizer aí. Então, a sinalização está boa, a pintura está ali, mas era melhor que ela não tivesse. Então, assim, eu não consigo entender por que ela está ali. Né? Então, pensar em como a gente vai levar essa informação é tão importante quanto ter essa informação. Aqui mais um de cruzamento. Pode passar. Outra de cruzamento. E aí a gente traz aqui o que a gente quer que vocês pensem a partir de agora nessa nossa apresentação. Entre essas informações sobre os sinistros e sobre como a gente tem que melhorar as suas rodovias, no quesito, não só, né, mas também na sinalização, a gente tem que mudar o paradigma de que achar que a sinalização é só um enfeite. Vamos sinalizar ali, pintar logo para liberar essa rodovia. A gente tem que entender que a sinalização é uma linguagem universal. Que seja aqui ou qualquer outro lugar do mundo, se tiver bem sinalizado, eu vou conseguir trafegar de forma segura. E eu vou evitar que aconteçam muitos sinistros como acontecem hoje. Então, essa é a nossa responsabilidade, né? Sinalizar pensando nisso. E o que a gente entende que é a engenharia que salva vidas? É aquela engenharia que pensa no projeto, em como especificar de maneira adequada para cada local e como executar esse meu projeto e fiscalizar. Então, a gente tem que garantir que todos esses pilares, esses pontos, sejam efetivos, porque eu consigo garantir uma sinalização mais adequada, uma sinalização mais segura. Pensando no projeto, a gente precisa conhecer a rodovia que a gente vai aplicar, porque essa rodovia é uma foto de uma rodovia de Minas Gerais que eu peguei lá no painel CNT, atual, de 2024. Então, hoje, nós temos essa situação em algumas rodovias. Como que eu vou sinalizar essa rodovia? Então, se eu não vou lá, se eu não faço o projeto, se eu não identifico esses problemas, como que eu vou sinalizar aqui? Pode passar. Mesma coisa aqui. Eu tenho um pavimento, mas olha a condição que está esse pavimento. Também é uma foto real aqui de Minas Gerais. Eu tenho que entender que tipo de material, se eu não vou ter como pavimentar aqui antes de sinalizar, que material que eu vou aplicar aqui para ser efetivo? Para que eu consiga ter uma durabilidade do material? Locais com alto índice de neblina. Que tipo de material que eu tenho que colocar aqui? O que eu tenho que assegurar de segurança para o meu usuário? Pavimento de concreto. Eu consigo aplicar do mesmo jeito? Quais são as especificações dos materiais corretas para esse tipo de material, de pavimento? Consigo trabalhar da mesma forma? Que tipo de cuidado eu tenho que ter? Especificar. Vou colocar lá base de solvente, base d'água mesmo, todo mundo usa isso, é mais seguro, porque já deu certo. Só que o mundo muda muito rapidamente. Então a gente tem novas estruturas de carro, novas estruturas de caminhão, outros tipos de necessidade, mais pessoas circulando. Então eu tenho que saber que material é o adequado para cada local. Então existem diversos materiais no mercado que vão atender as necessidades de cada local e garantir segurança para esses pontos. Que são diferentes, mas que vão garantir a segurança necessária para aquele ponto. Eu tenho que saber que material vai ter circulação sobre a faixa, que material que não vai ter circulação sobre a faixa, qual é o melhor indicado para cada situação. Inovação, materiais que têm mais durabilidade, mais resistência, mais retroefetividade. Depois o Rafael vai falar sobre esse material aqui. Execução. Vou pintar de qualquer jeito, vou lá com um rolinho, Existem normas que especificam como devemos fazer a execução dessa aplicação de tinta. Que tipo de cuidado eu tenho que ter? Por que eu tenho que verificar a espessura? Por que eu tenho que controlar as características do caminhão, de pressão, de velocidade, para garantir a aderência correta no pavimento,
para garantir que a microsfera adere de maneira correta também. Fiscalização. Acompanhar esses materiais, acompanhar a refletividade residual, acompanhar a durabilidade desse material, se esse material realmente foi adequado para aquele lugar. E o fiscal precisa estar preparado para saber cobrar, para saber identificar se o trabalho foi feito como licitado ou não. Então isso é muito importante. O fiscal, você, ou quem está na outra ponta contratando os serviços, esteja preparado para fiscalizar. Treinar as equipes, ensinar como aplica o material. Se o material é um material de inovação, vamos treinar o pessoal, vamos com as equipes técnicas ensinar esses operadores para que a execução seja correta. Porque se o material for excelente e a execução for falha, o material não vai performar. Então, aí agora eu vou falar um pouquinho, gente, o Rafael vai falar, tá? Eu juro. Era só a Tá introdução, descansando um tá? pouquinho. Era só a introdução. Falando sobre materiais de sinalização horizontal, eu vou fazer vou passar rapidamente falando sobre todos os materiais que a gente tem hoje, normatizados para a sinalização horizontal viária. Esses materiais todos são normatizados pelo CB16 da BNT, onde a gente tem um comitê, que eu represento a empresa nesse comitê, que a gente estuda, aprova e faz as normas para todos esses materiais, normas de aplicação também. Então, quando vocês... pode voltar um pouquinho. Pode aqui. Quando vocês forem licitar o material, é muito importante vocês saberem quais materiais estão performando dentro dessas exigências, dessas normas. Então, eu preciso garantir que eles estejam dentro de acordo com essas normas da BNT. Então, eu tenho a Via Paint, que é a nossa tinta para demarcação provisória, que é a norma 12935, que estava no slide anterior, que é para a pintura provisória. Então, se eu tenho uma obra que eu tenho que liberar, mas eu não vou ter tempo hábil para aplicar a tinta adequada já naquele momento, ou eu não tenho, estou esperando sair um novo empenho, enfim, eu posso aplicar esse material e não liberar a minha obra sem uma pintura e garantir a segurança, porque vai estar sanizado. Porém, é um material que vai ter uma durabilidade menor. A 11862, que é um exemplo da nossa ViaFlex, é a tinta base dissolvente, que é para sinalização horizontal e recomendada para faixas longitudinais, eixo e borda. É uma tinta que vai ter uma durabilidade um pouco maior, mas não é uma tinta que eu posso aplicar em todo quanto é lugar, porque vai ter lugar que não vai ser adequado para ela. Mesma coisa a base d'água, que é a nossa Aquaflex, a norma que regulamenta ela é a 13699, e essa norma também vai trazer todos os requisitos ali mínimos que esse material precisa ter, e da mesma forma que a ViaFlex, é uma tinta excelente para determinados locais, mas não posso sair disseminando ela para todos os pontos. Falando em tintas termoplásticas, a gente também tem 3 normas, que é a extrusão, expressão e alto relevo. Pode passar. Aqui são um exemplo dos nossos materiais. Então, a aspersão é um material que é indicado para pinturas de faixas longitudinais, eixo e borda também. A extrusão é indicado para faixas de pedestre, retenção, onde eu vou ter circulação sobre a sinalização. Por quê? É um material que vai me garantir mais espessura e mais durabilidade, consequentemente, mais resistência à abrasão. Então, se eu tenho tráfego sobre ele, eu vou ter mais durabilidade. O alto relevo, que é aquela sensação sonora. Depois eu vou mostrar ali para vocês algumas fotos de exemplo de material, já passei. É aqueles... Pode passar, Rafael. Agora é o Rafael que vai falar. Poxa. Depois eu mostro o alto relevo quando passar a foto. Que quando o carro passa, você faz... Bom, gente, então... A gente começou a falar de produtos e a gente vai tentar entender para que funciona. A Alessandra acabou de falar para vocês que as tintas são utilizadas para diferentes situações. A mesma rodovia, o mesmo segmento viário, pode utilizar materiais diferentes? Quem acha que pode? Ninguém mais acha? Legal, gente.
seguinte, nós devemos usar materiais diferentes para segmentos, às vezes até homogêneos, porque tem locais onde você tem maior índice ou uma tangência de curva mais acentuada, geometria diferenciada, rampa ascendente e descendente, que você precisa utilizar materiais com maior índice de abrasividade. Então você precisa de materiais diferentes. Aqui a gente vai falar de microesfera de vidro. Falar de microesfera de vidro é alguma coisa estranha para vocês ou vocês já sabem o que é? Cara, que plateia maravilhosa, todo mundo sabe lá. Eu trouxe aqui para vocês, ó, uma esfera de vidro, tá? Então, microesfera de vidro são bolinhas de vidro que são depositadas sobre um material de tintas, seja ela qual for. O uso de microesfera de vidro é mandatório em todas as aplicações de tinta, ok? Então, só que isso daqui é uma esfera. Microesfera é qualquer bolinha de vidro menor do que 1 milímetro. Então eu vou guardar essa daqui, porque essa daqui é uma esfera e não uma microesfera, tá? O que a microesfera faz? Qual é a competência dela? O que ela precisa trazer? A microesfera, ela tem um vidro por si só, tem um negócio chamado índice de refração. Como uma plateia de engenheiros, eu imagino que vocês entendam o que é refração. Tranquilo? Todo mundo é ok? Então beleza. Refração é a capacidade que o ambiente, seja ele sólido, líquido, tem de frear a velocidade da luz. Caramba, frear a velocidade da luz, como é que faz, né? Puxa o freio da luz. Todo mundo aqui já viu um arco-íris? Um arco-íris? O arco-íris é a água reduzindo a velocidade da luz, e quando a luz reduz a velocidade drasticamente, você vê aquelas cores. É comum para vocês o infravermelho, o UV, essas coisas? Você não vê aquelas coresinhas lá? Vocês sabiam que a luz, essa claridade que nós temos aqui, ela na verdade é colorida? Vocês sabiam? Então legal. Você trabalha com a microesfera, né? Tá bom. Então, qual é a função? Qual é a função da microesfera? Retornar ao condutor a luz emitida para o veículo. Para isso, o índice de refração faz com que a luz que bate da bolinha, vou falar de bolinha, microesfera, vá até o fundo dela e retorne para o olho. Isso é um fenômeno físico-químico chamado de retrorefletividade. Não é refletividade. O que reflete é espelho. Tá? Então a luz que entra no espelho, no mesmo ângulo que ela entra, ela sai. Até trouxe uma coisa aqui, não sei se vai dar para usar. Tá, dá para usar. Então o laser, por exemplo, não vou nem fazer vocês olharem assim, senão vai ficar tudo nervoso. O laser, por exemplo, não sei se dá para ver o raio dele aqui, ele está fixo em um lugar. Se eu colocar ele em um lugar, deixa eu ver isso aqui, me presta atenção. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Rapaz, ele vai queimar pixel do tablet, viu? Ele vai queimar pixel do tablet, velho. Conseguiram ver? Então isso é reflexão, refletir. E a gente não quer refletir, a gente quer retrorefletir. A gente precisa enxergar aquela pintura branca que está no chão. Então essas bolinhas de vidro são essenciais para isso. Quando a gente fala de materiais, existem muitos fabricantes, muitos materiais por aí. O que é qualidade em falar de microesfera de vidro? Quanto mais redondinha, mais a ação vai ser igual aqui, ó. Então a luz vai bater nela, pega aqui no fundo, tem um pouquinho de tinta embaixo dela, a tinta vai retornar para o olho do motorista e você vai enxergar lá. Eu tenho um videozinho que eu vou passar aqui agora. Ele vai te dar uma dimensão mais prática do que eu estou falando. Vou tentar passar ele aqui. É agora, gente. É agora. Torcendo por vocês. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso, clica. Aí.
já testou uma vez. Bom, então aqui você vai ver a aplicação de uma tinta numa rodovia com microesfera aspergida sobre a tinta, tá? Então eu vou dar uma narrada aqui para vocês, vai ficar mais fácil. Então aqui são dois tipos de microesfera que estão sendo depositadas sobre a tinta aplicada. Aqui é uma arte mostrando. Então a microesfera fica ancorada na tinta. A 60% é o ideal para que a microesfera continue na tinta por mais tempo. E ela vai te trazer aquele efeito de retroreflexão, conforme eu já tinha falado anteriormente. Tá? Então elas têm tratamento de aderência e tratamento de fluidez. Um para ela flotar, para ela não afundar, e o outro para ela reagir com a tinta. Ela reage com a resina da tinta, fazendo com que ela fique presa lá dentro. Tá? Então aqui é mais ou menos como ela fica ancorada, fica presa a 60% dentro da tinta. Okay? Lá são as luzes brilhando e retornando para o olho do motorista, do usuário da via. E aqui é mais ou menos o efeito, ó. É uma animação, mas para você ver mais ou menos o efeito, como é que fica. Então tem uma com microesfera e outras não. É uma forma lúdica de mostrar isso para vocês na prática, porque às vezes ali na pista não dá para a gente fazer. Bom, nós fabricamos vários tipos de microesfera, nós trouxemos alguns aqui para vocês entenderem para que serve. Tá? Então nós temos microesferas incorporadas à tinta, ou seja, misturadas à tinta, e microesferas que são depositadas sobre a tinta. Então nós temos alguns tipos aqui. Dragon Mix é incorporado à tinta. Essa aqui é uma especificação muito voltada para o termoplástico amarelo. Aí nós temos outras categorias que mudam de acordo com a granulometria, tá? Depende do que você vai fazer, qual é a tinta que você vai usar, qual é o resultado que você vai querer. E todos esses modelos aqui, tá vendo? Tipo 2, tipo 4, são todos da norma ABNT, tá? Então todos esses materiais são normalizados conforme a ABNT, ok? Bom, para que você possa verificar aquilo que está no solo que você está dirigindo, foram criadas as taxas, os tachões. Alguém sabe para que serve a taxinha? Olhinho de gato? Sabe? Boa, ouvi ali. A taxinha serve para delinear a rodovia ou a via onde está chovendo. Quando cai água sobre uma pintura convencional, a água tem quase o mesmo índice de refração da microesfera. Então, quando chove, percebe que à noite você não consegue ver a sinalização, porque a água também tem um índice de refração. O que acontece? Ela desvia a luz e a luz não consegue voltar para os seus olhos. Então, a taxinha é um elemento auxiliar à sinalização horizontal que delimita a via quando está chovendo, porque ela é mais alta, muito mais alta. Então, dificilmente vai ter uma película d'água maior do que isso. A ABNT 14636 classifica as taxas em 9 tipos, tá? As taxas têm corpo e lente. Lente é aquilo que volta para o seu olho a luz, a retrorefletividade, tá? Então, as taxas elas podem ter corpo de resina, pode ter corpo plástico ou corpo metálico. Então nós temos 3 tipos de corpo. Aí nós temos a lente de tipo 1, que é uma lente sem abrasivos, uma lente 2 com elemento abrasivo e a lente 3 com cobertura vítrea. Então cada uma tem em cada corpo. Então são 9 elementos de auxiliar a sinalização que podem ser comercializados. Aonde eu vou usar cada um deles? É aí que a gente entra, te indicando o melhor produto ao VDM, ao volume diário médio, que passa naquela rodovia, seja de veículos leves ou veículos pesados. O tachão é a mesma
formalidade da taxinha. Mas como ele tem um corpo maior, ele é feito normalmente para segregar mesmo. Ele é colocado em locais onde você não deve passar. Então ali é um aviso, não é para você passar aqui. Tá? Então ele normalmente não delimita toda a rodovia, são locais específicos. Também é acolhido por uma norma BNT. Todos os materiais que a gente falar aqui são acolhidos pela norma. Tá? Bom, continuando aqui falando um pouquinho agora sobre materiais não inovadores, mas materiais que a gente está começando a utilizar mais e saber utilizar esses materiais. Né? Esses materiais chegam no mercado há algum tempo, porém são subjugados, digamos assim. Existe um termoplástico pré-formado, que é da mesma família dos termoplásticos, porém ele já é pré-formado em fábrica, ou seja, ele é preparado no termoplástico, né, uma tinta pó, que normalmente ele vai para o trecho, lá no trecho, no caminhão, existe uma caldeira e tem um procedimento ali para derreter esse material e ser aplicado. O pré-formado, esse processo é feito na fábrica. Então a gente faz o material, derrete esse material em fábrica e pré-molda na forma que o cliente precisar. Pode ser faixa, pode ser símbolos. Eu vou mostrar algumas imagens daqui na sequência. Pode passar. Esse é um material feito com termoplástico pré-formado. Então é um símbolo de controle de velocidade e esse é o equipamento de aplicação desse material. Eu posso aplicar esse material de duas formas. Ou com um maçarico, que é o que está especificado em norma. Então eu tenho lá um maçarico que eu vou aquecendo esse material. Então eu preparo a área que eu vou aplicar, faço uma imprimação ali, se vocês observarem, mostra ali para o laserzinho onde é que está a imprimação, por favor. Ao redor aqui a gente tem a marcaçãozinha, essa imprimação foi feita por toda a área onde está o material. Depois eu monto esse quebra-cabeça ali do símbolo e venho aquecendo. Pode ser feito com maçarico, mas existe um equipamento mais moderno e que garante aquecimento de forma mais homogênea. Pode passar. A gente consegue aplicar esse material em qualquer tipo de pavimento. Então aqui a gente tem um pave, né? Não é um pave, não é exatamente um pave, mas é parecido, material bastante aberto. E eu consigo fazer essa aplicação de símbolos, como eu falei, tanto em áreas de estacionamento ou em rodovias. Essa aplicação é um projeto que a gente fez no Rio de Janeiro para orientação para ir para o aeroporto de Galeão. Então a gente tem também outros símbolos de lombada, por exemplo. Então vocês estão vendo ali, eles imprimaram toda a área, passaram verniz de imprimação, eles acomodam o material no local e depois eles vêm aquecer. A gente consegue fazer faixa de pedestre com esse tipo de material. Ao invés de chegar com um caminhão gigantesco e derreter toda essa tinta lá no local, eu consigo aplicar isso de uma maneira muito mais simples e rápida. Eu já venho com o material pronto, mais limpo, porque eu não tenho ali uma tinta derretida que pode acontecer algum problema na aplicação, derramar, eu ter que quebrar esse material que sobrou, enfim. Fica uma aplicação muito mais limpa. Volta. E fica uma aplicação muito mais limpa e rápida. Então, com poucas pessoas ou com pouco equipamento, eu consigo chegar lá com o material e aplicar. Falando também de materiais com maior durabilidade, que a gente vem implementando aqui no Brasil em algumas regiões com resultados muito bons, é o plástico frio. A norma que regulamenta esse material é a 15870. Então, essa norma traz tanto as especificações de material como algumas instruções de aplicação também. Apesar de que na norma de aplicação também já traz informações sobre isso. Eu gosto de trazer essa tabela dessa norma especificamente, porque essa norma tem 4 tipos de materiais. Todos são plástico frio, todos são tintas à base de resina metilmetacrilato bicomponente, porém elas têm umas variações que são para serem utilizadas em situações diferentes. Então eu tenho tipo 1, 2, 3 e 4. Tipo 1 é um material, tipo 1 e tipo 2 são materiais para serem aplicados por aspersão, o equipamento. Um é tricomponente, o outro é bicomponente.
E eles não têm microesfera de vidro na composição deles, justamente porque eles são aplicados com equipamento de aspersão. Esse material ele foi desenvolvido pensando em faixas longitudinais, eixo e bola. Porém, a gente já testou e sabe que eles funcionam muito bem para faixa de pedestre, para retenção, para outras situações onde eu tenho uma exigência de abrasão muito grande. Por quê? Porque esse material, a característica da resina, é uma resina que oferece muita resistência à abrasão, muita flexibilidade e por conta disso, uma durabilidade muito superior aos demais materiais. Os tipos 3 e tipo 4, ele quer que eu pare de falar, gente. Os tipos 3 e tipo 4 são materiais aplicados de forma manual. O tipo 3 é um material com maior número de resina, de todas as formulações, esse é o que mais tem resina, e ele é indicado para áreas, então para faixas de pedestre, aquelas áreas de identificação, de retenção também, que se utiliza bastante em cidade. Então esse material ele tem uma flexibilidade muito maior e ele é utilizado em áreas, por quê? Porque ele trabalha junto com o pavimento e ele não trinca. A gente usa também termoplástico para essa função de áreas. Mas com o passar do tempo, esse material começa a trincar, porque é natural do material. Ele é um material mais rígido. Então, à medida que o pavimento vai trabalhando ao longo dos anos, esse material não trabalha da mesma maneira e acaba trincando lá na frente. Então, ele tem uma durabilidade maior que o termoplástico para esse tipo de aplicação por conta disso, porque a resina dele permite isso. O tipo 4 é um material que eu consigo ter mais espessura na aplicação, a viscosidade dele é maior. Então eu consigo garantir ali uma faixa de pedestre com uma espessura maior. Então num local onde tem um tráfego pesado, onde eu tenho mais necessidade de tração, às vezes a portos, ou locais onde eu tenho pátios de logística, ou numa rodovia que eu vou ter necessidade de passar muito tráfego de caminhão, eu posso utilizar esse material em situações específicas para garantir que aquilo ali vai durar mais tempo e vai garantir mais tempo a segurança. Então, eu gosto de trazer essa tabelinha para vocês. É assim que está na norma, exatamente assim que está na norma, essa tabelinha. E ela tem ali explicando, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, quais eu posso aplicar manual mecânico, quais eu aplico por aspersão, qual por extrusão, qual por dispersão, injeção e arrasto. E qual eu posso ter ou não grão abrasivo na formulação. Então, esse é um material que a gente vem aplicando de forma bastante difundida e vou mostrar umas fotos agora de exemplos de aplicação. Esse material é o tipo 4, ele é aplicado por extrusão, com processo de extrusão, aplicado com caminhão para faixas longitudinais, e esses espaços que não tem tinta ali são de propósito para garantir que a água escorra. Então eu tenho uma espessura maior onde tem tinta, aonde não tem tinta eu garanto que essa água vai escoar e eu garanto maior retrorefletividade mesmo sob chuva. Por quê? Não é que o material vai refletir abaixo da linha d'água, ele vai ter material acima da linha d'água sempre, porque esses pedaços que ficam sem material, eles são responsáveis de escoar a água e não ficar água empoçada sobre a faixa. Então essa é uma solução muito interessante para locais onde a gente tem necessidade de muita chuva ou local de uma serra, ou, muitas curvas. Eu tenho uma situação de perigo maior, então vale investir em material mais custo, mas que eu vou ter uma entrega de segurança no final. Pode passar. Como eu falei para vocês, esse é o tipo 3, que a gente aplica áreas de ciclofaixa, circulação de pedestre. Eu sempre vou ter uma circulação sobre, então ele tem que ter uma abrasão alta, e eu não vou ter problema de trincar o material, porque eu tenho essa flexibilidade maior na minha resina. Aqui é uma aspersão, não sei dizer se tipo 1 ou tipo 2, porque na aplicação eles ficam muito iguais, mas eles têm a mesma característica, o que muda é a forma de aplicação. No tipo 1, eu tenho material tricomponente. Eu tenho 2 tintas e o catalisador vai em uma das tintas. E elas se misturam na pistola internamente e depois é aplicado. Hoje em dia tem alguns equipamentos que fazem essa mistura fora da pistola. Isso está proibido, inclusive, por norma, porque não garante a homogeneização ideal do material.
Então, eu preciso que essa mistura seja feita internamente. Então, recapitulando, no tipo 1, o que muda é o equipamento que eu utilizo. É um equipamento que vai ter espaço para 2 tintas, 2 tanques. Numa tinta vai o catalisador e esse material se mistura na pistola. No tipo 2, o equipamento é diferente. Eu tenho só uma tinta e o catalisador num tanque específico para ele. E sai o catalisador e a tinta se encontra na pistola para aplicação. A durabilidade, qualidade do material, aderência de microsfera, aderência exatamente igual. O que vai mudar é o equipamento que eu estou aplicando e a forma de aplicar. Eu posso fazer também uma aplicação manual com o tipo 4, que é o nosso material para extrusão, com uma espessura maior, utilizando gabaritos. Então, eu tenho, além de todas as outras possibilidades que eu falei, tenho essa possibilidade. Eu posso fazer manual, posso fazer com máquina também. Aqui a gente fez com máquina, mas eu posso fazer essa aplicação manual, usando gabarito. Aqui são faixas de pedestre que a gente fez com aquela tecnologia de aspersão. Eu fiz uma faixa de pedestre no local quando eu não tenho muita circulação, não tenho muita exigência, e é um material que vai ter uma durabilidade tão grande ou maior, muitas vezes, que o termobaixo, para a mesma situação, porque é um material que tem a resistência à abrasão muito maior, apesar de ser um material indicado para faixas longitudinais de partida, né? Eu posso fazer isso também, dependendo da situação que vai estar, onde vai estar alocada essa faixa de pedestre. Aqui é outro exemplo só do tipo 1 ou tipo 2. Só subir um pouquinho. Eu queria que vocês observassem, que eu esqueci de falar, como fica aderido bonito a microsfera de vida desse tipo de material. Esse material, ele abraça a microsfera de uma forma, ele forma ali uma cama para essa microsfera muito melhor do que todos os outros. Então, eu tenho uma dispersão da microsfera de vidro aqui incrível, assim, o resultado da retroatividade é muito bom. Só isso. Pronto, pode passar. Bom, e aplicado a todas essas tintas vem um outro elemento chamado elemento cerâmico. Ele é exatamente a mesma função da microesfera de vidro. Porém, ele tem um índice de refração muito maior. Então, ele tem uma capacidade de devolver a luz muito maior. Então, por que a gente não usa isso em todos os lugares? Porque tudo que é excessivo também pode te trazer prejuízo visual. Esse material, normalmente, a gente utiliza ele em locais onde você tem um índice de acidente maior, uma dificuldade de trânsito maior. Ele pode ser utilizado na chuva, inclusive. Na chuva você vai conseguir enxergar ele. Mas ele tem um probleminha. Não, o mundo não é só flores. Lembra que eu falei para vocês qual era o tamanho máximo de uma microsfera? Isso, 1 milímetro. Ele tem 1,8 milímetros. Ele é quase o dobro de uma microsfera normal. Então, ele não pode ser utilizado em qualquer lugar, senão ele é carregado para fora. Você precisa utilizar esse material sempre com uma base de tinta com espessura maior. Lembra da ancoragem que eu falei para vocês que eles têm que ficar 60% para dentro da tinta? Você colocar 60% dentro da tinta, essa tinta vai ter que ter quase 1 milímetro, né, de espessura. Então, eu posso usar ela numa base d'água, eu posso usar ela numa base de sorvete. Você vai perder esse material mais rapidamente. Então, o elemento cerâmico nada mais é do que um núcleo cerâmico com várias microesferinhas ao redor dele, com índice de refração mais alto. Ok? Ficou claro? Ficou alguma dúvida sobre esse elemento? Mas é um cara muito bom para se utilizar em qualquer situação de mais emergência, que você precise mais de visualização. Tem um videozinho aqui que mostra bem como ele funciona na vida real. Eu vou explicar o vídeo para não ter que falar em cima dele. A gente vai estar andando numa rodovia à noite com uma sinalização ok. Na sequência, a gente vai entrar numa sinalização com esse produto. E depois a gente vai sair dessa sinalização desse produto. Então, prestem atenção à diferença. Não é a diferença de uma aplicação ruim e uma boa. Não, é de uma boa para uma ótima. Prestem atenção. Se for. Não, tem que voltar.
Sinalização boa, tá? Olha quem está vindo ali, ó. Viu como ficou diferente? Acendeu muito mais, né? Legal, acho que já deu para a gente dar uma olhada legal. Deixa eu tirar até o final. Acho que a gente está com o tempo curto. Então esse material você vai utilizar ele em locais onde você necessita de uma visualização maior do que a normal. Só rapidinho sobre a execução de sinalização horizontal, eu só queria falar um pouquinho sobre as normas 15405 para tintas e 15402 para termoplásticos. Aqui tem todas as especificações de como tem que ser essa preparação do equipamento, quais equipamentos utilizar, como a gente deve proceder para que aquele material que eu escolhi seja aplicado corretamente. Aqui são os exemplos de equipamentos. E a gente vai entrar um pouquinho na vertical. Bom, sinalização vertical sempre vem na nossa cabeça o quê? Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em sinalização vertical? Calma. Placas. Mas a placa, para estar lá na rodovia, ela precisa estar presa em algum lugar. No lugar de uma árvore, não é? Um poste de iluminação. Não. Existem vários produtos hoje que suportam essa sinalização vertical. São subdivididos em várias classes, a gente vai ver cada uma delas aqui e todas elas são normalizadas pela ABNT. Eu posso usar um galho de árvore para segurar a placa? Não pode. E todas elas, além de terem sua certificação pela ABNT, elas têm norma de utilização, ok? Então, essas daqui são algumas. E para falar sobre placa, hoje é um material muito comum que a gente vê por aí. E entrou ultimamente a impressão digital. Como a impressão digital funciona? Nós temos uma película transparente, a impressão, o lugarzinho ali que retroreflete, certo? Por prismas, esse material tem que retrorefletir a luz do veículo. E nós temos o substrato, pode ser alumínio, ACM, fenólico, aço. E os suportes, propriamente ditos. Quais são os tipos de suportes que nós temos hoje no mercado? Todos eles são normalizados, tá? Então nós temos os suportes metálicos normais, aqueles redondinhos. Nós temos suporte metálico de bandeiras. Tem que descontar um pouquinho. Você levantou aí. Vai descontar. E o suporte que segura a placa só com o braço projetado. Todos eles estão normalizados. Vou passar bem rapidinho porque são só o número das normas e os tipos que são. Quer tirar foto? Eu seguro lá. Quer tirar foto? Tem que segurar. A gente compartilha isso depois se vocês precisarem. Tá? E por último, nasceu recentemente a bandeira cônica. Bandeira cônica contínua, o que é esse produto? Ele já existia há muito tempo, porém sem normalização. Não se tinha um projeto único para você seguir, tanto na parte de segurança quanto nas dimensões. Por exemplo, você coloca no mercado, no edital, para fornecer para você um suporte para a placa tipo bandeira, não é qualquer um que pode te entregar isso, tem que seguir uma normalização. Ela foi feita no ano de 2024 e tem essas características aqui, ó. Tem a bandeira no tipo 1, é uma bandeira simples, mas ela pode ser utilizada até com 4 braços. Ela também concorre com o grupo semafórico. Ela pode ser usada tanto na sinalização, quanto no conjunto semafórico, tanto quanto nos dois juntos. Então você pode usar em todas as situações. Quais são os benefícios? O avanço dela é de até 6 metros, muito utilizado no viário urbano, mas hoje em dia já utilizado nas rodovias, porque as rodovias cresceram lateralmente, estão muito próximas de fios de energia ou alguma coisa que esteja próxima à rodovia.
Então ela é mais baixa e ela tem um avanço mais longo. Você pode usar placas de até 4,5 metros com uma bandeira aquária. Nós temos o tipo 2, que ela pode ser até 2 bandeiras, uma para cada lado, com até 6 metros de avanço para cada lado, e a bandeira do tipo 3, que ela é giratória. Então, para locais, principalmente urbanos, onde você requer uma passagem de algum objeto, uma carga ou um carro alegórico, sei lá, tem muitas cidades que tem carga, mas ela simplesmente, você consegue inverter ela e voltar para a posição original sem utilização de grandes máquinas ou equipamentos. Okay? Aqui é só alguns exemplos de utilização delas nas vias e rodovias. Aqui, ó, em uma rodovia, ali em uma via marginal, e ali um viário urbano comum. E concomitantemente às placas existem os painéis de mensagem variável, que são placas que são alteráveis. Qual é a grande sacada desse material? Esse produto pode ser utilizado fixo em algum lugar ou móvel, atrás de veículos, caminhões, veículos operacionais. Então, eles podem indicar o serviço que você está executando agora e você pode executar um serviço diferente depois, ou um desvio de tráfego, ou uma intervenção, ou um desvio a qualquer momento. São mensagens comuns que você pode colocar ela ou no local ou através de GPS. Tá? Lá no nosso stand do Grupo SMI tem esse material lá disponível, se vocês quiserem explicações sobre ele, a gente pode mostrar para vocês. Ele pode ser vendido assim, comercializado, ou em um cavalete que ele fica dentro de uma obra, para que você não use um veículo operacional. Ele é utilizado em baterias, que podem ser carregadas ou na energia solar. E também tem as carretinhas. As carretinhas são aquelas que vocês levam, deixam lá, às vezes é uma obra, um desvio, alguma festa de cidade, sei lá, qualquer informação que você queira dar. Tudo baseado dentro de norma da ABNT, tá? Então, a luminosidade, tamanho da letra, a cor âmbar, a gente tem visto por aí algumas concessionárias que estão utilizando material colorido. Isso vai contra o Código de Trânsito Brasileiro e as normas da ABNT, tá? Vamos lá, aqui. Então, quais são esses benefícios? A maior visibilidade e segurança noturna, porque você pode emitir a luz, você não precisa necessariamente esperar que um veículo jogue a luz lá. Então isso aqui serve tanto para pedestres como para motoristas. Pode continuar. Redução de custo de manutenção. Redução de custo de manutenção, porque ela na verdade são milhares ou infinitas informações no mesmo local. Você tem um local só e você pode trocar, diferente de uma placa fixa, e o investimento disseminado. Então, ele é disseminado por um longo tempo. Aí, então, a gente queria trazer para vocês quais são, então, os desafios dos editais, pensando em tudo que a gente falou aqui. A gente apresentou para vocês sobre os materiais, então, como é que a gente pode trazer isso para os editais? Como que a gente pode, efetivamente, fazer com que esses materiais estejam nas rodovias? Então, hoje a gente tem editais defasados, a falta de exigência de desempenho mínimo, ausência de teste de durabilidade e retroefetividade e existência institucional à inovação. Então a gente precisa quebrar esse paradigma e começar a implementar novos materiais e buscar informação desses materiais para que a gente tenha embasamento técnico e respaldo técnico para que eu consiga ter certeza que aquele material vai performar lá usando aqueles prazos que a gente falou lá atrás. Pode seguir. Então, qual que é o caminho que a gente tem? A gente tem material de qualidade, a gente tem as normas que garantem que esses materiais sejam fabricados de maneira correta e executados de maneira correta. Então, a gente tem que começar a incluir isso nas normas, atualizar esses editais, incluir esses parâmetros de desempenho e durabilidade, criar bancos de materiais homologados para que eu tenha uma confiabilidade nos materiais que eu posso implementar, diferentes daqueles que vêm sendo implementados ao longo dos anos e que vêm dando certo na maioria dos casos, né?
Parceria com as universidades e laboratórios para que eu possa verificar a qualidade desses materiais, checar se o que realmente você entrega para mim é o que está sendo vendido. Né? Então, pode passar. Então, o que a gente queria propor agora para vocês, nos 5 minutos finais, nós temos 5 slides com estudos de caso de rodovias aqui do estado de Minas Gerais, que a gente queria que vocês nos ajudassem a dizer, com tudo que a gente falou hoje aqui, como vocês finalizariam esse local, analisando a foto. Pode passar. Sobre tudo que a gente falou aqui, sobre materiais, produtos, equipamentos, digam pra gente o que você faria aqui. Essa rodovia eu peguei também lá. Ah, uma coisa que é legal eu falar, eu botei ali fonte CNT, eu não vou clicar porque a gente está tendo dificuldade aí, mas lá no site CNT, vocês conseguem acessar todas essas fotos e tem uma visualização 360 pelo Google Earth e vocês conseguem saber qual a condição daquele local de uma forma geral. Então é bem legal para quem está curioso aí depois, tem várias fotos de várias rodovias. Aqui é MG40, aqui é em Belo Horizonte. A gente tem qual situação? A gente tem, aparentemente, um fluxo alto de veículos, a gente não tem acostamento, a gente tem entrada e saída de cidade. Então tem posto, aqui provavelmente é um posto de gasolina. Como que vocês finalizariam esse local? Tá ok? Falta alguma coisa? Tem brinde, hein? Só para avisar vocês, quem se arriscar vai ter brinde. Quem ajudar aqui pode ganhar um kit aqui do Grupo SMI. A gente está subornando mesmo. Então a gente tem que entender que locais diferentes exigem produtos diferentes. Tá? Então se você aplicar o mesmo produto, então a gente pensa lá no edital. O edital está travado com um tipo de produto. Mas e naquele local? Vai servir? Vai, você colocar aqui em qualquer tipo. Rafael, vamos escolher alguém aleatoriamente para responder, então. Quem falou? Qual o material que usaria? Taxa, tá faltando taxa. Tá faltando taxa, Tá né? faltando taxa, boa. A tinta 43 aqui tá bem formando, né? Mas tá faltando material aí. Pode passar o outro slide, já temos uma nova candidata lá atrás que quer falar também. Próximo. Passa para o próximo. Aqui a condição já é diferente. Provavelmente uma zona rural, não tem acostamento também e tem muita terra. Aqui eu vou precisar de um material aí pensando em abrasão. Ó, já dei uma dica. Como é que é teu nome? A moça que levantou a mão lá do moço de rosa. Foi ele? Então fala. Taxa. Tinta base d'água. O que mais? Por que tinta base d'água? Não te ouvi. Por causa da terra? Por causa da terra? Eu orientaria aqui o material com mais abrasão do que a base d'água. Para eu ter mais durabilidade, eu não tenho que ficar arrebentando. Porque aqui a base d'água ela vai ter uma durabilidade menor do que o plástico a frio, por exemplo. Então, termoplástico, por exemplo. Mas a taxa está perfeita, realmente está colocando taxa ali para facilitar. Então aqui ó, já temos 2 brindes, pode vir aqui buscar. Nossa aqui. Pode ser que lá no edital está especificado um tipo de tinta para esse local e a rodovia comporte legal. Pode ser que a 1 quilômetro para frente você tenha um acostamento, você tenha uma condição melhor. Neste local você não tem. Por isso que é importante, antes de lançar o edital, ir até o trecho, ir até lá, porque são locais diferentes e atenção diferenciada que temos que ter ao longo do mesmo trecho. Passa, próximo. A gente tem 1 minuto e 08. Vai dar 3. Vai. E essa situação aqui, ó, tráfego pesado, o pavimento já deteriorado. Que material? Que material que exigiria aqui? O que está faltando? Está faltando bastante coisa, né? Está faltando pavimento. Quem pintaria essa rodovia aqui? Alguém arrisca falar alguma coisa para ganhar um brinde? Pode falar. Porque é obrigatório. Como? É obrigatório a sinalização horizontal. Exato. Não podia nem estar circulando ali sem sinalização. Perfeito. É isso? Eu colocaria termoplástico. Vamos guardar. Desculpa. Eu colocaria termoplástico e taxa. Boa. Perfeito. Leva lá para ela para mim.
O nosso colega ali do lado já levantou a mão também, é para a próxima. E esse aqui? Concreto. Falta um contraste, né? Porque não tem visibilidade. Falta tudo, né? Contraste é o primeiro, legal. Mandatório, né? O contraste é mandatório no concreto. E o que mais? Termoplástico pelo Você concorda comigo que este trecho pode ser uma continuação daquela primeira rodovia que a gente viu lá? O mesmo produto de lá serve para cá? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso. Então a gente precisa prestar atenção quando lançar o edital, para também não deixar ele amarrado por um único produto. Nossa, Porque você pode pintar a rodovia com o mesmo produto, só que o desempenho dela vai ser muito diferente. Tá? E esse aqui? Aparentemente pouco tráfego, tem acostamento. O que vocês fariam aqui? O que precisaria melhorar? O pessoal daqui de Minas não gosta de taxa não, né? Aqui, ó. Olha. Quem falou? Acrílica base base d'água. d'água. Aqui já resolve. Mas por quê? Pô, legal, perfeito. É isso. Então, você tá vendo aqui, ó, aparentemente uma rodovia de tráfego baixo, né? Tem acostamento. Aqui você pode colocar um material talvez de menor desempenho. Legal, obrigado pela contribuição, gente. Gente, muito obrigada. A gente já está com o tempo aqui esgotadaço. A gente não queria deixar de fazer essa dinâmica com vocês, justamente para que vocês tenham uma consciência assim, que só com a pincelada que a gente falou aqui sobre materiais, vocês já conseguem mudar a visão e começar a pensar diferente. E é isso que a gente gostaria que vocês fizessem a partir de hoje, né? Saíssem um pouco da caixinha e tentassem em pequenas modificações, pequenos movimentos, que vocês conseguissem colocar novos materiais nas É isso aí, muito obrigado por vocês estarem aqui prestigiando. E quero convidá-los aí lá no estande do Grupo SMI, lá na feira. Lá todos esses materiais estarão disponíveis, e alguns inclusive, para você poder manusear as microsferas, para você manusear e levar um pouquinho da amostra para vocês. Tá bom? Então eu faço um convite para vocês ir lá. Agradeço imensamente por estarem aqui e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. A gente agradece ao Rafael e à Alessandra, né? Verdadeira aula de sinalização viária aqui. E tem tão importante no projeto e também durante o uso mesmo, né? A navegação da gente salva a vida, né? Uma navegação bem feita, né? Sinalização bem usando material de boa qualidade. Não vai ter tempo para as perguntas, né? Mas vocês falaram que tem stand lá, quem quiser pode ir lá conversar com eles. E eu gostaria de convidar e o Rafael para a gente entregar os certificados e os presentes.